Opa, olá, Underguardiães, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo que eu vou explicar Horror Tale. Minha sprite tá um pouco diferente porque eu mudei, tô um pouco mais mágico, eu diria. Mas é evento para aulas de terror. Foi uma coisa que eu fiz e que eu pretendo fazer para todo mundo lá no meu server, então passa lá. Vamos começar. A história de Horror Tale começa com Frisk fazendo uma rota neutra, onde ela matava algum tipo de monstro específico que era fraco e alguns outros ela deixava vivo, tipo Papyrus e Sans. E nesse caso, acabou que quando ela sai do subsolo, problemas acontecem. Toriel, perante a morte de Asgore, acabou entrando no comando do subsolo e fazendo uma regra onde todos os humanos que caíssem lá seriam muito bem acolhidos e não seriam rejeitados. E essa regra deixou vários monstros surtados, até porque a última humana que passou por lá acabou dizimando geral, matando famílias e tal. E os monstros acabaram tentando tirar ela do poder. E Undyne foi a única que tomou providências a isso e se tornou a rainha do subsolo. Mas tá tudo bem, até porque Undyne é uma serva de Asgore. E isso é uma coisa boa, porque ela pode ter aprendido bastante coisa com Asgore. E eu acho que tem até no jogo isso, de uma forma, alguma rota que ela virou rainha, não sei de nada, mas deve ter. E o diferencial de Horror Tale acontece depois desse acontecimento, dos monstros derrubando e trazendo a Toriel para o subsolo. Subsolo não, para as ruínas. Mas o diferencial disso, de Horror Tale, não foi tipo a Undyne simplesmente enlouqueceu e deixou todo mundo passando fome ou então morrendo aos pouquinhos. Não foi isso que aconteceu. Eu vou explicar o que aconteceu agora. Mas Undyne acabou querendo criar completamente uma guerra contra a humanidade. Depois da morte de Asgore, ela ficou muito brava com esse acontecimento e acabou declarando uma guerra, uma guerra surreal contra os humanos. Mas é claro que ela ainda assim mantinha sua honra e coisas assim. Até porque ela ainda conversava com os monstros, Monster Kid e tal. Mas ela acabou perdendo um pouco sua sanidade a partir disso, depois da morte de Asgore. Mas às vezes o ódio, toma o controle dela e é uma coisa que... Imagina, você mata o pai de uma pessoa, não seria um pai, mas sim quase um pai de uma pessoa e você não é punido. Ou então sua raça não é punida diante aos monstros e tudo que você causou. Então, isso que tá acontecendo com a Undyne, uma coisa completamente absurda. E que a mente dela tá uau. E ela decidiu usar a magia do subterrâneo ao seu favor, como o Core. E a partir deste momento, acaba que as coisas vão ficando cada vez mais pior. Então, depois dela usar o Core, muita merda aconteceu. Mas o motivo dela mas querer usar a magia do subsolo é para conseguir armas e equipamentos para a guerra dos humanos. E para enfim criar alguma coisa que pudesse quebrar a barreira e eles começarem a guerra. Mas contudo, Undyne acabou usando esses recursos demais e demais, algo que diminuiu a energia do núcleo. E o núcleo nesse universo e no próprio Undertale é o fundo de toda essa energia, essa magia do subsolo. Ou seja, a partir disso, ela enlouqueceu completamente. E o Core acabou dando um defeito completamente que não dava mais para usar. Ou dava. Como se fosse um bug no Core. Uma coisa que impossibilitava energia para o subsolo. E isso foi uma coisa prejudicial na história de Horror Tale.
pois a partir daí, monstros acabaram passando fome por causa da comida de lá, que era uma escassez por causa da magia. E a única magia que sobrou de todo o subsolo foi a magia das almas perante o Undertale. Então, contudo, não tinha mais magia para manter alimentos e supressões. Ou seja, os monstros a partir daí morreriam de fome. E sem magia a mais para fazer pessoas no ar como o Grilby sobreviver. Até porque, ele, como a magia dele é ele não queimar naquele fogo que ele pertence, e a magia simplesmente foi acabada, ele dá pra escutar os gritos dele vindo do Undertale quando você passa em um Snowdin. Os gritos de desespero e medo dele sendo cremado todo instante por ele mesmo. E isso não afetou somente os Grilbys. Vários outros monstros acabaram sendo afetados por eles mesmos, ou então peculiaridades que não sobraram nesse subsolo. Agora vamos para a parte onde o Sans descobriu tudo. Sans acabou descobrindo tudo quando ele estava lá no Grilbys, onde, pois a magia do subsolo acabado, entre a atmosfera e a própria magia do alimento e tudo, Grilbys acabou se queimando. E Sans, vendo isso, acabou tendo um choque de desespero, vendo tudo isso acontecer na frente dele. E isso foi uma coisa que deixou ele bem abalado. Mesmo assim, isso é uma coisa que faz bastante sentido, até porque, imagina, você é um humano que vive abastecido por fogo entre o seu corpo e sua mente. Você, certamente, se você sobrevive, tudo bem, você sobreviveu, mas em questão a isso, no mundo real, imagina. E a Undyne completamente notificou totalmente o subterrâneo. E isso não era uma coisa que matava ele, mas que fazia sentir bastante dor entre ele mesmo. O seu corpo era todo dolorido por causa desse motivo. Mas por falta da magia no subterrâneo, o Grilbys acabou queimando aos pouquinhos como se fosse um humano realmente. E logo isso, meses de desgrama aconteceram com eles e a todos do subsolo. Mas Undyne viu o que estava acontecendo a partir do Metaton, que foi a Alphys que mandou a Undyne ir lá o que está acontecendo. Mortes, perca de sanidade e coisas entre esses. E o único que estava ajudando toda a Snowdin com esse caso foi Sans. Mas mesmo Sans tentando ajudar, ele ainda sentia fome. Porque imagina, você simplesmente cada dia mais só ficar mais insano por causa da fome dentro da sua barriga. E isso aconteceu com todos os monstros lá do subsolo. Eles não chegavam a morrer, eu acho, mas que simplesmente perdiam a sanidade por causa de comida. Mas pelo menos o Sans, que se esforçava para tentar trazer a gente dele um pouco mais ânimo e menos desespero, foi pelo menos tentando ajudar, mas ele também tinha acontecimentos que poderiam até prejudicar a vida dele. E ele era uma pessoa muito gentil, que sempre dava o melhor para animar a todos, a todo custo. Enquanto Papyrus até tentava ajudar seu irmão. Isso fez a Undyne ter simplesmente um respeito maior pelo Sans do que qualquer monstro do subsolo, por ele estar acolhendo todos os monstros a não se sentirem tão vazios por dentro e não culparem tanto a Undyne. E logo, os dois se tornaram praticamente melhores amigos. Contudo, Sans era mais do que um amigo da Undyne, e sim a esperança dela do subsolo algum dia voltar ao comum. E além disso, ele sabia dos planos do Core, porque ele ainda assim, de alguma forma, trabalhou com o Gaster, que é uma teoria que eu vou explicar mais pra frente. E com isso, ele também era uma salvação se ele conseguisse reviver o Core.
E por isso ele também conseguia fazer projetos para tentar ter alguma salvação pro Corey, ou então também conseguir um Corey novo, de alguma forma. Mas a Alphys sempre olhou o Sans de uma maneira muito esquisita. Como se ele contesse a chave de algo que pudesse voltar no mesmo instante o núcleo. Mas era uma coisa indefinida. E de alguma forma ele só escondia isso da Undyne e dela. Como se ele fosse mais do que um ajudante do Core, ou então até um esqueleto que tá ajudando todo mundo e divertindo o povo. E sim uma chave, uma salvação ao povo. Parecia que o Sans tinha algo a mais na opinião dela. E que o Sans até mesmo percebeu isso e faz piada sobre isso. E aí que tudo começou a acontecer. Alguns tempos passaram e todos os monstros acabaram perdendo cada vez mais sua sanidade, inclusive Sans. E o Core, mesmo assim, ainda continuava inativo. Tava fazendo todo mundo morrer. Todo mundo morreu aos pouquinhos, se matando pra conseguir comida. Mas aí chegou um ponto onde a Undyne não aguentava literalmente mais. Ela, já tinha perdido sua sanidade há muito tempo. E queria um acontecimento que pudesse melhorar o Core. Mas isso foi a gota d'água pra Alphys contar o que ela já estava pensando do Sans há muito tempo. A Alphys revelou que o olho do Sans tem simplesmente a energia de conter um pouco da energia do Core. E que não foi explicado completamente como que ela sabe da existência do olho do Sans, mas, não podemos julgar. E ela disse que se usarem, ele poderia trazer o Core de volta de alguma forma. Mas para isso, era necessário matar o Sans. E isso foi a gota d'água para Undyne. Porque imagina salvar todos os monstros, mas o único que se esforçou para tentar ajudar acabar morrendo no final. Ela ficou completamente triste porque ela ainda assim não quer perder sua dignidade de heroína. A Undyne teve muita empatia com o Sans porque viu como ele estava se saindo com o papel dos monstros. E viu como o Sans seria simplesmente o ponto-chave disso e que simplesmente seria muito babaca se ele morresse quase no final de todo esse sacrifício que ele fez. Mas que não seria justo, mas seria a única opção que eles têm naquele momento, mas que Undyne não queria seguir. Mas ela tentou e tentou achar outro jeito. Mas não tinha muito o que fazer, sabe? Era uma das únicas opções que eles tinham naquele momento. Porque só Gaster que tinha conhecimento sobre o núcleo. Mas Sans foi descobrir isso porque eles estavam com uma flor ecoante perto. E Sans acabou ouvindo a conversa das duas e, correndo muito medo, ele simplesmente só, correu com medo, sentimentos ruins entre ele mesmo, e só fez ele sentir mais e mais medo. Até porque, imagina você salvando todo mundo, mas morrendo no final. Só pra salvar todos, sendo que você já tá tentando fazer esse papel, mas não morrendo. Você tem um irmão e sua melhor amiga tentando te matar. Não é a melhor coisa, né? E depois disso, Sans tentou achar outro meio que não sacrificasse a vida dele pra salvar o núcleo. E ele não queria morrer, não por ele, mas sim por seu irmão, pra ele não ficar sozinho, ele não sentir medo, ele não ficar sozinho em casa, não sentir medo e inseguro e outras coisas. Até porque ele tem um irmão mais novo pra cuidar. Ele passou noites anotando coisas no seu quarto, mas parece que nada estava adiantando pra ele. E ele só se sentia mais perdendo sua sanidade a cada dia mais. E Papyrus foi o único que percebeu que seu irmão estava estranho e tentou ajudar, mas Sans ainda assim só queria achar a fórmula de como reverter o acontecimento do núcleo. Deixa. E o pessoal já tava querendo que ele fosse falar com a Undyne, porque
nada tava acontecendo de jeito nenhum. Tipo, não tava revertendo a situação de nenhuma forma. Então ele, de uma forma completamente desconfortável, foi pra lá por causa... Tipo, ele poderia morrer por causa da Alphys e da Undyne. Mas mesmo assim ele foi por causa de todos os monstros. Ele foi lá tendo o último papo com aquele urso lá do Grubs, mais estranho. Após ele ter esse papo, ele foi lá conversar com a Undyne. Mas a partir daí as coisas começaram a complicar um pouco pro lado do Sans. Mas quando ele foi pra Undyne não queria matar ele de jeito nenhum. Ela tava se segurando pra não fazer isso, pois a reversão do núcleo é uma coisa que ela tanto almejava, mas que pra ter matar seu melhor amigo, pra esse custo, não seria uma coisa muito boa. Mas Sans também foi com aquele projeto que ele tinha feito naquela noite que não sabemos que tinha dado certo ou não. Mas Undyne, ela ainda assim tava completamente maluca e alucinóide. E os dois até começaram a conversar, o Sans deu um projeto pra ela e tal. Mas as coisas estão ficando cada vez mais nebulosas entre os dois. Mas aí o Sans disse que queria ir embora e Undyne começou a ter alucinações com o Sans sem metade da cabeça, com somente o olho pra ela pegar. Mas ainda assim vivo. E ela ficou completamente maluca com essas alucinações. Mas ela começou a falar, não olhe pra mim, não olhe pra mim, não olhe pra mim, porque ela não queria pegar o olho do Sans, até porque era a substância que deixava ele vivo. E o Sans, de uma forma, começou a achar bastante estranho isso que estava acontecendo com ela e acabou, tipo, ficando um pouco assustado com isso que estava acontecendo. Mas Sans só disse isso, eu vou embora de uma vez por todas. Mas Undyne disse... Tipo, não vai embora não, fica aqui, por favor. Droga, Sans, eu confio em você, nada tá melhorando, por quê? E o Sans logo começou a discutir com a Undyne. E ele acabou provocando, sem querer, a Undyne. E foi uma coisa que deixa a Undyne muito brava. E com essa provocação, dizendo que a Undyne simplesmente não se importava, porque o Sans acabou tendo que continuar sempre animando os monstros enquanto ela ficava naquele trono, deixou ela um pouco brava e que fez finalmente ela fazer esse acontecimento de pegar o olho do Sans. Logo os dois começaram a brigar e ela acabou acertando o crânio de Sans, pegando o seu olho e indo embora. Sans ainda continuava vivo, porque o seu olho ainda estava lá, né? Mas ele, muito fraco, acabou saindo, mas ele acabou pegando um olho de um guarda e saindo pra poder enxergar, né? Teve que pegar um olho de um guarda. Inclusive aquele olho vermelho não é dele, é daquele guarda. Por isso que ele tem somente um olho. Daquele vermelho. Por isso. Mas sabe aquele urso do Grubs? Ele ainda consistia em ficar lá esperando, mas ele acabou ficando preocupado e tentando abrir aquela porta para salvar o Sans, mas nada adiantava. E ele até ouviu toda aquela conversa e simplesmente meteu fora. Porque ele só achou que a Undyne tava matando o Sans porque ela era, tipo, má do mar. Ela não era boa. Tipo, ela não tinha nada de boa no coração dela. Ela nunca quis matar o Sans, assim, matou por causa, tipo, de um momento de desespero. Porque, imagina, você já tá com um pouco de raiva dessa pessoa, mas aí ela vai lá e te mete uma dessa. Com certeza você iria fazer o necessário, né? Mas, inclusive, na luta do Sans contra a Undyne, ela acabou tendo uma metade do rosto destroçada pelo Sans, da mesma forma que aconteceu com ele. Nossa, olha que coisa, né? E até que o Sans teve um belo de um nocaute no meio da batalha. Então ela pegou seu olho para sustentar o core. Porém, como eu já tinha dito, o Sans conseguiu sobreviver e pegou um olho de uns guardas e simplesmente saiu. Mas depois dessa batalha, Undyne conseguiu entregar o olho para Alphys e por um breve momento tudo tinha voltado ao comum. Tava tudo bem normal até que começou a acontecer uma coisa.
Mas o acontecimento do Sam simplesmente reviver foi porque o olho dele não tinha sido simplesmente dilacerado, e sim somente preso e colocado no core. Foi esse o motivo dele ter revivido e pegado o olho do guarda. Mas quando ele reviveu, ele simplesmente ficou muito mais insano. Ele, tipo, não era mais ele. Era completamente diferente de outros Sans. Tipo o Killer Sans. Simplesmente um doente mental. O Sans ficou completamente cada vez mais, tipo, perdendo sua sanidade. Não como uma besta, tipo Insanity, mas como um killer. Só querendo assassinar a Undyne. Cada vez mais. Logo, quando o Sans voltou, ele já enfrentou os dois guardas e pegou o olho. Como eu já tinha citado 2 vezes. E é por isso que ele tem esse olho vermelho. Não é por causa de nenhuma magia ou então alguma outra coisa. E sim porque ele pegou de algum guarda. Não tem poderes e nem nada, é somente um olho ensanguentado que ele usou para cobrir o espaço do outro olho. Então, nesse momento de ódio, ele acabou destruindo o core e vazando. Ok, parece um pouco macabro isso, mas ele só destruiu e vazou. E junto com o core devastado, toda a esperança do subsolo de conseguir tudo, a comida de novo, toda a esperança de magia, tudo foi despedaçado completamente. De algum dia eles voltarem, então tudo isso foi despedaçado pelo Sans. Todo o projeto que ele fez foi pra nada. E depois que ele voltou pra casa, ele só tava completamente insano. E na insanidade do momento, ele só pensava no seu irmão, é claro. Mas além da insanidade, tipo, só querer ver seu irmão não morto, porque senão ele não é completamente um assassino igual o Killer e o Dust, mas ele queria vingança contra a Undyne, e isso é uma coisa que necessitava demais. Então ele só guardava o rancor da Undyne cada dia mais, simplesmente só aumentava. E da mesma forma ele acabou tendo uma política que era contra o que a Undyne disse lá em Snowdin. Isso foi referenciado a quase todos os monstros que não seguiam o conceito da Undyne. Mas ela nunca disse isso realmente, foi o Sans que mentiu isso. O Sans criou uma política contra ela, mesmo ela não tendo dito nada. Sinceramente, o Sans foi um gênio. E que os humanos não seriam tratados como ameaça ou então amigos, e sim como carne. Sim, o Sans fez a política que declara que os humanos são carne. Freeboy Online, ou então também conhecido como aquele anime The Promised Neverland. Ok, piadas ruins. E nesse caso foi a única carne que eles conseguiram achar que nesse momento era bom, né? Que eles podiam comer realmente, mas que da mesma forma poderiam ser prejudiciais na saúde deles, algo que pode prejudicar cada vez mais. Mas logo os monstros conseguiram aceitar isso facilmente, até porque eles já estavam morrendo de fome por causa dos acontecimentos do núcleo, então eles aceitaram de boa. E não, Alphys não se matou igual muitos acham por aí na internet. Isso é só a fandom que inventou, é muito mentira, não acontece canônico. E nunca vai acontecer, eu acho. Até porque ainda tá em desenvolvimento. Toda a história ainda tá em desenvolvimento. Pode ter mais coisas, até porque é como se fosse Epic Tale. Ainda assim tá em desenvolvimento. Mas depois disso, Toriel só tava nas ruínas enlouquecendo cada vez mais. Undyne estava completamente maluca por perder a Alphys. Não perder, mas tipo ter uma Alphys burra ao seu lado e não podendo saber dos acontecimentos de Snowdin. Snowdin inteiro ainda come humano. E o resto vai ficar pra parte 2. Lembrando, esse Horror Tale que eu tô falando tem uma comic e também tem uma fangame. E eu vou deixar tudo aqui nos comentários.
Comentários não, na descrição. Eu vou deixar tudo isso na descrição, então passa lá. Tchau!